Boa noite a quem for chegando. Sejam bem-vindos. Um pouquinho a gente começa, pessoal. Entre sempre um pouquinho mais cedo para ver se está tudo funcionando, né? E a gente começa então às 5 minutinhos, 19h30. Quem for chegando aí, vai me dando um alôzinho aí, vai guardando aí o horário combinado. Sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graças, ó Mestre, ser entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite. Sandra, boa noite. Tudo bem com você? Pessoal, se eu demorar um pouquinho para ver comentários, alguma pergunta que vocês fizerem, porque não aparece para mim aqui, tá? A mensagem. Eu estou usando aqui um celular aqui para me poder ver mensagem, mas às vezes demora um pouco, né? Entre a minha transmissão e eu ver aqui a mensagem que chegou, tá bom? Quem for entrando aí, que puder, compartilha, tá? Com a gente aí a live, tá? Manda aí para a família, para os grupos aí dos colegas, grupo do trabalho. Vamos oportunizar mais pessoas, né? Estarem aqui com a gente e participando desse estudo, né? Dessas reflexões. A gente não precisa convencer ninguém, né? Mas a gente pode dar oportunidade para que elas, por si só,
estejam conosco. Bom, pessoal, 19h30, dia primeiro, sexta-feira, é o nosso momento de reflexão, nosso momento de pensarmos um pouquinho, de estudarmos um pouquinho sobre as mensagens do nosso Mestre Jesus, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, né? Então, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz, na sua reunião pública online, que acontece todas as sextas-feiras, às 19h30, aqui no grupo do Facebook. Tá? O Centro Espírita Amor, Fé e Luz fica na cidade de Araxá, Minas Gerais, na rua Itacuru 181. E as suas reuniões públicas presenciais acontecem às terças-feiras, às 19h30 também. Então, se você é daqui de Araxá, ou se você tiver a oportunidade, né, de estar aqui em Araxá, você é convidado, muito bem-vindo, bem-vinda à reunião pública presencial também. E para vocês que são de outras localidades, né, nós temos aqui então a nossa atividade da reunião pública todas as sextas-feiras. Lembrando que esse grupo é, ele começou assim sem muita pretensão, né? E hoje nós estamos aí com mais de 1.000 inscritos nesse grupo. É muito bacana a gente ver esse movimento aí. É, e sempre, pessoal, eu faço um convite a vocês que assistem às reuniões pelo grupo, né, pelo Facebook, que se programem para estar aqui conosco todas as sextas-feiras, às 19h30. Apesar da tecnologia nos facilitar e nos possibilitar a vermos, assistirmos essas reflexões, essas palestras em outros momentos, né, de forma assíncrona, né? Ou seja, cada um no seu tempo, cada um no seu horário, porque o vídeo fica gravado, né? E lembrando que agora é só 30 dias que o vídeo fica gravado, mas existe essa facilidade, essa possibilidade, né, que a tecnologia nos oferece, mas é sempre bom estarmos reunidos, ainda que distante fisicamente, mas nós estamos reunidos em intenção, em pensamentos, e isso é muito interessante para os trabalhos da espiritualidade junto a nós, para os trabalhos de socorro, de auxílio. Então, se programe. Imagine que você vá, né, na reunião pública presencial, você vai se programar para o dia e o horário. Faça o mesmo, procure fazer o mesmo aqui na reunião pública online, porque vai ser muito bom para todos nós, ok? E lembrando, né, da última vez que eu estive aqui, é, eu me atentei para uma questão, né, que a gente estava muito acostumado a sabermos, a nos encontrarmos, a termos vivências em outros lugares, em outros momentos, e por isso a gente está muito habituado a saber o nome, a saber quem é quem, né? Sempre. Mas aqui nós estamos num número muito grande de pessoas, né? E que a gente já nem sabe de quais cidades, de quais localidades. Então, gente, eu tenho chamado a atenção aqui dos colegas, né, do centro, para a gente se apresentar, né, para a gente dizer o nome quando a gente está aqui fazendo essa palestra. E então, o meu nome é Pablo, tá, pessoal?
Bom, vamos lá então. Convido vocês a fecharem os olhos, a serenarem os corações, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, aqui estamos nós, os teus filhos, necessitados do teu amparo, do teu auxílio, da tua misericórdia. Te pedimos, Pai, que nos envolva nessa noite com todo o teu amor, com toda a tua paz, que possamos sentir em nossos corações a tua presença, a nos sustentar, que através das mãos laboriosas dos nossos irmãos das equipes espirituais que nos assistem nos trabalhos do Centro Espírita Amor, Fé e Luz, possamos cada um de nós aqui reunidos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, recebermos conforme as nossas mais íntimas necessidades, que possamos ser vistos e atendidos, que cada coração ligado aos nossos, seja pelos laços do amor ou pelos laços da dor, possa também receber como se aqui estivesse neste momento. E que possamos, Pai, ser auxiliados a melhor compreender as reflexões que os textos nos oferecem, que possamos ser auxiliados a internalizar, colocarmos em nossos corações cada uma dessas mensagens. Graças te damos, Pai, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no quem é que está chegando aqui. Boa noite para a turma aí. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Antes da gente começar, eu vou ler aqui uma mensagem que está no livro Escrínio de Luz, Psicografia do Chico Xavier, tá? Pelo Espírito Emmanuel. E é o capítulo 30 essa mensagem. E essa mensagem está intitulado Sejamos Irmãos. Meu amigo, guarda a luz divina nos olhos do entendimento, porque no lar, na sociedade ou no mundo, somos sempre a grande família humana, cujos membros, sempre nós mesmos, se integram indissoluvelmente entre si. Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós, e cada homem julga o próximo pelas medidas que estabeleceu para si mesmo. Encontrarás o mal quando a maldade ocultar-se em teu coração, à maneira de serpente invisível. Ouvirás a irreverência quando os teus ouvidos permanecerem tocados pela sombra espessa da desconfiança. Identificaremos o procedimento censurável quando ainda alimentamos em nós os motivos de tentação degradante, induzindo-nos às mesmas quedas que observamos naqueles que se tornaram passíveis de nossa crítica. Quando nos irritamos, vamos à nossa própria má vontade naqueles que nos cercam. Quando desanimamos, encontraremos razões para o desalento nas mais belas notas de alegria em nosso ambiente. Amai-vos uns aos outros, aconselhou o Divino Mestre. Amando fraternalmente, seremos, em verdade, irmãos do ignorante e do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a ser-lhes efetivamente úteis. Jesus, no Evangelho, não pede censores, aguarda companheiros de boa vontade que, olvidando todo o mal e surpreendendo o bem celeste em todos os escaninhos da terra, com ele colabore para que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça realmente melhor. Emmanuel.
Bom, então vamos lá. Hoje o nosso texto de estudo é o início do capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amarás vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado ao fazer, se lhe apresentou um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhe restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer essa dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando, e lhe dizendo: Restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não o quis escutar, e se indo, o fez colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos e foram advertir seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me deveis, por que me pediste isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E seu senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos do carrasco, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo de seu coração ao seu irmão as faltas que contra ele tiver cometido. São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem para nós. É a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bom procedimento, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende a destruir do egoísmo, a destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições,
compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. E aí, pessoal? Jesus resumiu todos aqueles mandamentos, né, anteriormente oferecidos a nós, trazidos por Moisés, né? Ele resumiu em dois. E esses dois: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse foi o primeiro. Aqui no Evangelho ele não está, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Como o nosso tema de estudo aqui é amar ao seu próximo como a si mesmo, ele aqui no meu Evangelho ele não está grifado, né? Ele não está destacado. Mas, e depois o próximo está, né? Porque é o nosso objeto de estudo. Mas eu gostaria de fazer uma observação sobre essa questão aqui. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eu gostaria que vocês observassem o que é, como é esse amar a Deus. Ele é um amor integral, onde ele não separa nada de nós. É um amor onde a gente encontra completude em todos os nossos as nossas manifestações, todos os nossos corpos, por assim dizer. É uma completude, é um sentimento de totalidade. E por que eu estou chamando atenção aqui, pessoal, sobre isso? É porque eu vejo muitas vezes algo que as pessoas preterindo, né, deixando de lado a, o plano material como menos importante e só dando atenção ou só buscando ao plano espiritual. E nós precisamos compreender que nós existimos, nós nos manifestamos em todos esses planos. Então, se nós ainda estamos nesse estágio de nos manifestarmos em todos esses planos, todos eles são tão importantes, né, para nós, um quanto o outro, tá? Então, esse olhar, a gente entender essa totalidade nossa, de buscarmos compreendermos como é que nós nos manifestamos nessa totalidade, como é amar a Deus em toda essa totalidade, não apenas de uma forma espiritualizada, não apenas no momento em que nós estamos dentro da casa espírita, ou que estamos fazendo algo relacionado ao trabalho religioso, mas entendermos que a cada instante da nossa vida, em cada momento, em cada gesto que nós fazemos, nós devemos amar a Deus. Nós devemos estar conectados a Deus e entendendo que tudo no qual nós nos manifestamos está conectado a Deus, que não há forma de nós desconectarmos, que nós somos toda essa completude, tá? Bom, mas eu só queria chamar a atenção sobre isso. Esse aqui não é o nosso objeto de estudo hoje. Outra hora a gente conversa sobre isso. E o segundo mandamento, então, que Jesus, do resumo de Jesus, né? Ele diz: amareis o vosso próprio como a vós mesmos. E ele diz que esse é semelhante ao primeiro, tá? Vou deixar aí essa parte aí para vocês darem uma pensadinha. Por que que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma
e de todo o meu espírito, ou do meu entendimento, é semelhante a amar ao próximo como a mim mesmo. Isso eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho aí, tá? Bom, mas então, Jesus coloca essa questão do amar ao próximo como a nós mesmos. E aí eu pergunto, primeira pergunta que eu acho aqui que a gente precisa fazer: nós estamos nos amando? Nós estamos tendo atitudes de alto amor? Nós estamos olhando para nós mesmos e acolhendo as nossas angústias, as nossas dores de forma amorosa? Porque o que geralmente acontece com a grande maioria de todos nós é que nós até conseguimos acolher o outro, acolher a pessoa que está próxima a nós, né? Acolher um amigo, acolher um parente, nas suas dores, nas suas angústias, às vezes até um colega da casa espírita, uma pessoa do trabalho, a gente até consegue acolher com amorosidade, com carinho e tudo mais. Mas quando somos nós que cometemos um erro, que fazemos algo que a gente se arrepende, enfim, quando a questão é conosco mesmo, esse acolhimento ele é quase nunca existente. Nós não nos amamos, nós nos julgamos, nós nos condenamos e aplicamos geralmente uma pena a nós mesmos que ela não tem data para acabar. Não estou dizendo com isso, pessoal, que a gente deve usar desse acolhimento como desculpa para os nossos erros, para os nossos equívocos e para continuar neles. Não é isso. Mas é uma questão de consciência da nossa condição humana, da nossa condição de seres falhos e de acolhermos a isso, né? E para além disso também, pessoal, como é que nós estamos nos amando no dia a dia, né? Aqui, como eu comentei anteriormente, nós precisamos amar a Deus na nossa de forma total, na nossa totalidade, ou seja, na nossa de forma integral em todas as nossas manifestações. Então, como eu comentei anteriormente, isso também se relaciona ao corpo físico, aquilo que a gente faz aqui no plano mais material. E aí, nesse ponto, nesse aspecto, será que a gente está se amando também? Será que a gente está cuidando desse corpo como a gente deveria cuidar? Será que a gente está entregando a esse corpo o que ele necessita? Será que a gente tem prestado atenção nas necessidades do corpo? Será que nós temos cuidado da nossa saúde mental, dos nossos sentimentos, das nossas emoções? Será que a gente tem olhado para isso e nos amado o suficiente para nos cuidarmos? Né? Pouco tempo atrás eu vi uma reflexão que eu achei muito interessante, eu acho que ela se aplica um pouquinho aqui, que era o seguinte: às vezes a gente escuta das pessoas dizer assim, eu faço tudo pelos meus filhos, eu sou capaz de morrer pelos meus filhos, né? E aí a reflexão lá dizia o seguinte, era uma pergunta dizendo o seguinte, é, bom, mas você é capaz de se curar pelos seus filhos? Você é capaz de buscar a sua saúde pelos seus filhos? Você é capaz de se cuidar, de se amar pelos seus filhos? Porque preste atenção, pessoal. A gente, na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, a gente não está se amando. A gente não está olhando para nós. De certa forma, principalmente aí para os homens, né? As mulheres é um pouquinho diferente isso, mas ainda tem muita dificuldade também. Mas principalmente para os homens, a gente não foi ensinado a se olhar, a
prestar atenção nas nossas necessidades, nas nossas emoções. E isso é falta de amor conosco. A gente precisa se olhar, a gente precisa se amar. Né? Então a primeira pergunta que eu faço é: será que a gente está se amando? Será que você aí está entendendo o que é esse auto-amor? Será que a gente está buscando se conectar conosco mesmo, com as nossas necessidades? Então, vamos prestar atenção porque isso faz parte do mandamento, né? Se você é cristão, se você segue ao Cristo, aquilo que o Cristo propôs, então preste atenção, porque este é um mandamento. É amar ao próximo como a ti mesmo. E aí vamos para aquela questão: como é que a gente vai amar o próximo verdadeiramente se a gente não está se amando? E o que Jesus falou foi: então, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, da mesma forma que eu me amar, eu devo amar ao próximo. Se eu não estou me amando, onde é que está o amor ao próximo? Onde é que eu estou olhando para o próximo e também entendendo que aquele ser tem necessidades, tem desejos, tem vontades próprias, assim como eu, e que eu preciso amá-lo para além de todas essas questões, né? Que eu não posso colocar nesse amor, ou que eu não devo colocar nesse amor, condições. Amor é amor, não existe condição. E o que a gente mais vê no mundo é amor condicional. Ah, se você for da minha turma, eu te amo. Se você pensar igual a mim, eu te amo. Se você fizer as coisas do jeito que eu acho que está certo, eu te amo. Mas, se for diferente disso, então eu não consigo te amar. Se você tem uma ideia, um entendimento diferente sobre algo, um ponto de vista diferente, não consigo te amar. E por que que eu não consigo aceitar? Por que que eu não consigo amar ao próximo dessa forma? É porque, na verdade, eu não amo a mim mesmo, eu não acolho a mim mesmo. Eu não olho para as minhas próprias necessidades. O que eu faço normalmente é me adaptar a determinadas ideias, pontos de vista, julgamentos, sem refletir realmente se aquilo faz sentido para mim. Então eu nem sei o que é que eu verdadeiramente penso, desejo. E aí quando eu olho para o outro e vejo que ele tem alguma coisa diferente, que ele está fazendo, seguindo algo diferente, aí eu me revolto contra ele. Eu digo que ele está errado e aí eu deixo de amar aquela pessoa. Vocês já pensaram, pessoal, por exemplo, que Deus não é cristão? E Deus não é muçulmano? Que Deus não é budista? E que Deus não tem nenhuma religião? Então, se eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e preciso amar ao próximo como a mim mesmo, e esse mandamento é semelhante ao primeiro, entende onde que a gente precisa chegar? De consciência, de que eu preciso amar o próximo não pelo que ele segue, não pelo que ele pensa, mas por algo muito além disso, e que a gente não deve ter preconceitos, que a gente precisa então olhar para o próximo e, ao mesmo tempo, olharmos para nós mesmos, cuidarmos do próximo assim como a gente cuida da gente. Essa é a grande questão, essa é a grande proposta do Cristo para nós. E aí, Cristo trouxe essa parábola, que, lógico, né, gente? Falar que
que é perfeita é redundância, né? É chover no molhado. Mas Cristo trouxe uma parábola que se encaixa perfeitamente nessa ideia. E ele conta então essa história, essa parábola, onde um senhor, né, ou seja, uma pessoa poderosa, rica, enfim, que dominava ali determinadas questões, cobra um dos seus servos que o estava devendo, e como o servo não tem dinheiro, né, não tem como pagar a dívida naquele momento, o senhor então propõe vender a ele e a toda a sua família, né, entendendo que nessa época que existia esse tipo de prática, né, onde as pessoas se tornavam escravas por dívida, tá? Então a pessoa tinha uma dívida, ela se tornava escrava para pagar a dívida. A venda, né, do trabalho dela, da liberdade dela, servia para pagar a dívida. E também, comumente, não só a pessoa exclusivamente, mas toda a família, né? Mulher, filhos, enfim. Então é essa a proposta do Senhor: vendê-los como escravos, para que então a dívida fosse quitada. Mas o servidor pede, né, ao seu senhor que não faça isso, que ele espere, que aguarde, que ele vai, né, dar um jeito ali e tal. E então o senhor perdoa a ele a dívida. Só que aí o que, que acontece? Ele logo em seguida, saindo da presença ali do seu senhor, ele encontra um colega, outra pessoa que devia a ele. E da mesma forma, ele cobra essa pessoa de uma forma muito violenta e, e essa pessoa também, como ele, né, pede que ele aguarde, porque ele também não consegue pagar naquele momento. Só que o primeiro servidor não fez como o Senhor. Ele pegou o seu amigo, lá, o seu colega, e colocou ele na cadeia. Mandou prendê-lo pela dívida, até que ele pagasse. E então, outras pessoas ali vendo isso, foram até os ouvidos do senhor lá e contaram. Falou, olha, você perdoou a dívida dele, mas ele foi lá e mandou prender o colega lá por uma dívida bem menor. E aí, o senhor lá ficou enfurecido com aquela situação, né? E, e aí revogou, né, o perdão da dívida. Enfim, e essa parábola, então, eu acho que ela, acho não, tenho certeza, ela é perfeita para nós. Porque quantas vezes a gente recebe muito, né? A gente é beneficiado imensamente em diversas situações e a gente não consegue transbordar aquilo que nós recebemos para o próximo. Vamos lá pensar nesse servidor lá, nesse senhor? Vamos lá. Eu vou aqui, o texto aqui. Deixa eu só ver se no texto aqui. Ah, aqui. O servidor, primeiro, que estava lá devendo para o senhor, ele devia 10.000. 10.000. E a dívida dele foi perdoada. 10.000. O colega que devia a ele devia 100. Vocês imaginam isso? Vamos colocar isso em reais. Você tem uma dívida de 10.000 reais e tem uma pessoa que te deve 100 reais. E aí aquela dívida que você tinha que pagar, aquela dívida que estava te deixando, né, de cabelo em pé, sem dormir, angustiado, tal, a pessoa lá que
para quem você devia e virou para falar: olha, não esquenta não, você não me deve mais, está tudo certo. Ou seja, se você teve uma dívida de 10 mil perdoado, você ganhou 10 mil reais, né? Você, não estou com esse dinheiro na mão, mas você ganhou. Foram os 10 mil que você usou lá atrás quando você pediu emprestado. Você ganhou 10 mil reais. Depois de ganhar 10 mil reais, o que é você transbordar na vida do outro, ou seja, perdoar a dívida de um colega de 100 reais? Você ganhou 10 mil. O que custa, o que é para você nesse momento dar 100 reais para alguém? Não é nada para nenhum de nós. Veja como é essa proporção de 10 mil para 100. E esse servidor não fez isso. E aí eu pergunto, quantas vezes nós recebemos muito na nossa vida, né, de diferentes maneiras? Aqui no texto aqui está colocado como dinheiro, né, dinheiro mesmo, mas isso, vamos entender isso aí como dádivas que a gente recebe diariamente na nossa vida. E aí a gente não consegue transbordar isso na vida de ninguém, ou seja, a gente não consegue passar isso para frente e numa escala muito menor do que a que nós recebemos, não é na mesma medida, mas a gente não consegue. E a gente não consegue por quê? Porque a gente não quer, né? Até talvez a gente poderia tirar essa questão de não consegue, né? E a gente não quer. A gente não consegue por egoísmo, mas então é porque a gente não quer. E é isso que a gente precisa olhar. Será que a gente não tem nada na nossa vida que esteja em abundância e que a gente possa oferecer para alguém uma pequenina parte? Não necessariamente bens materiais, mas também bens materiais? Será que nós não temos um conhecimento, uma experiência? Será que nós não temos uma saúde física ou mental para poder ajudar alguém e fazer isso amando ao próximo? Ou seja, entendendo que aquele ali é um reflexo de mim mesmo, que eu me amo tanto que eu transbordo na vida do outro esse amor, que ao me olhar, ao perceber o quanto eu sou próspero, o quanto eu sou capaz, o quanto eu tenho de saúde, eu consigo então oferecer isso ao próximo, esse cuidado, essa atenção, pensando, cara, você está passando o mesmo aperto que eu passei, você está com uma dívida que está te tirando o sono, que está te deixando preocupado, da mesma forma como eu estava, como aconteceu comigo. E aí eu tive essa dívida perdoada. Cara, eu vou fazer o mesmo por você, porque é muito bom, porque é muito gostoso a gente receber esse presente. E eu adorei fazer isso, então eu vou fazer agora, eu receber, então eu quero que você receba também. Eu quero que você sinta. Entende, gente? Como que é isso? Se a gente não olhar para nós mesmos, se a gente não se amar, se a gente não perceber essa grandeza dentro de nós, e esse cuidado, né, que a gente recebe, que a gente pode se dar, a gente não vai conseguir olhar para o outro e enxergar as necessidades dele também, ou talvez não enxergar a necessidade realmente, mas entender que ele tem necessidades e que eu posso então aceitar essas necessidades. Posso não, né? Eu devo aceitar essas necessidades e que é amar o próximo,
quando eu estou amando o próximo, estou amando a mim mesmo. E quando eu estou amando a mim mesmo, eu estou amando o próximo. E lembrando, esse mandamento é semelhante ao primeiro, né? Essa aí eu vou deixar para vocês pensarem. Não vou ficar refletindo sobre isso, mas deixo aí a reflexão para vocês. Enfim, o que eu gostaria era que a gente, nessa noite, pensasse sobre isso. Pensasse sobre como é que nós estamos nos amando. Se é que nós estamos nos amando. Ah, Pablo, mas como é que eu olho para isso? Olhe para você, olhe para as suas necessidades. Acolha as suas necessidades. Compreenda quais são realmente as suas necessidades, suas vontades, seus desejos. E faça algo por você. Não é egoísmo. E aí, vamos olhar para o próximo com esse mesmo olhar. Da mesma forma que você se olhou, da mesma forma que você pensou, refletiu sobre as suas necessidades, sobre as suas vontades, faça isso olhando o outro, amando o outro também dessa forma. A gente fala sobre amar ao próximo, sobre esse amor, né, pessoal? E talvez a gente faça confusões entendendo esse amor como esse sentimento romantizado, né? Sobre essa emoção romantizada. Talvez não seja muito isso. Talvez seja acolhimento, seja entendimento, seja aceitação. Não quer dizer que eu precise estar junto ao próximo, né? Em algo que não me agrade, que não faça sentido para mim, mas quer dizer aceitar que ele pense, que ele deseje daquela forma. Assim como nós queremos sermos aceitos, sermos vistos da nossa forma. Certo? Bom, espero que tenha feito sentido para vocês essas reflexões, vocês possam levar isso, né, para a vida de vocês, internalizando todas essas palavras, né, esses pensamentos, essas reflexões, e que a gente possa, a cada dia que passa, estarmos mais conscientes, refletindo mais, buscando compreender melhor os ensinamentos do Cristo, seus exemplos, e buscando estarmos mais abertos a compreendermos uns aos outros, a aceitarmos uns aos outros, tirando, né, as críticas, os pontos de vista, os julgamentos, deixando que cada um seja como é. Isso também é importante. Bom, então mais uma vez eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, que a gente possa serenar os nossos corações, possamos observarmos a nós mesmos neste momento. Que esse seja um momento de autocuidado, de autoaceitação, de entendimento, de autoamor. Neste momento, com a ajuda da espiritualidade, de todos os nossos irmãos das equipes espirituais que nos assistem, possamos nos acolher, possamos sentirmos quais são verdadeiramente as nossas necessidades, que possamos cuidar dessas necessidades.
Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, aqui estamos nós, os teus filhos, de joelhos em espírito, Pai, necessitando do teu amparo, do teu auxílio, da tua misericórdia. Te pedimos, Pai, neste momento, cada um de nós seja visitado por um dos nossos irmãos das equipes espirituais, que possamos receber, através desses irmãos, tudo aquilo que nós necessitamos, que as nossas famílias aqui representadas possam também receber, que os nossos lares possam receber, que todos aqueles, de alguma forma, se unem a nós, possam também receber. Neste momento, Pai, uma chuva fluídica caia sobre cada um. Possamos sentir essa chuva caindo sobre nós, retirando todas as dores, todas as mágoas, todos os miasmas, todas as formas de pensamento, retirando de nós tudo aquilo que acumulamos ao longo do nosso dia, todas aquelas energias, todas aquelas vibrações negativas, tudo aquilo que nos causa mal, tudo isso possa ser limpo através dessa chuva, tudo isso possa voltar à terra, possa ser utilizado para o bem, para o progresso. Que neste momento possamos observar por entre as nuvens, vem surgindo aquele lindo sol de raios dourados. Esses raios dourados que emanam do coração de Jesus, chegam até nós, nos envolvendo, nos harmonizando, nos trazendo paz, saúde, serenidade. Vamos sentindo esses raios de luz que nos aquecem. Possamos, Pai, conectados ao coração do Mestre Jesus, melhor compreendermos as nossas necessidades, termos mais consciência daquilo que desejamos, daquilo que precisamos. E que, por consequência, Pai, possamos olhar com amor ao nosso próximo, possamos observar suas necessidades, seus desejos, e que possamos, Pai, transbordando o amor que recebemos, oferecer um pouco aos nossos irmãos de jornada. E assim, Pai, te agradecemos mais uma vez por essa noite, te agradecemos a presença amorosa do nosso Mestre Jesus, te agradecemos a presença, o trabalho, o auxílio dos irmãos das equipes espirituais. Te agradecemos, Pai, por toda a vida que existe em nossas vidas. Graças te damos, hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus irmãos, gratidão pela presença de vocês. Espero que tenha sido aí uma contribuição. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira, mais uma reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.